Seja muito bem-vindo, você está no canal Geografizando e na aula de hoje vamos continuar falando acerca de climatologia no Enem. Hoje, em nossa segunda aula sobre essa temática, vamos iniciar uma sequência de vídeos falando sobre os principais tipos climáticos do mundo. Um dos assuntos mais cobrados de climatologia no Enem. Então, fica comigo que a gente volta depois da vinheta. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Airosa, graduando em Geografia, e é um prazer muito grande te ter aqui comigo. Hoje, nós vamos revisar 3 dos 10 principais tipos climáticos do mundo. E se você ainda não viu a nossa aula sobre Introdução à Climatologia, em que nós conversamos sobre o conceito de clima, principais fatores de formação e elementos climáticos, é só acessar o vídeo que está aparecendo aqui nos cards para você poder acompanhar também. Então, vamos lá. Nós sabemos que o clima de determinada região ele é determinado pela combinação de diversos fatores climáticos, que são os elementos ou características que vão influenciar diretamente em como cada tipo de clima se comporta. A atuação conjunta desses diversos fatores traz como resultado o que nós conhecemos por tipos climáticos. Cada tipo climático terá, então, um comportamento e características específicas, já que os fatores de sua formação são diferentes e atuam de forma diferente. Então, vamos conhecer a cada um deles e ver o que você precisa saber para se preparar bem para a prova do Enem. Clima equatorial. Talvez a principal característica desse tipo climático esteja associada à temperatura. Isso se dá porque ele está presente nas zonas próximas à linha do Equador. Por esse mesmo motivo, uma outra característica muito importante e fundamental seria a alta umidade. As áreas de ocorrência do clima equatorial são áreas influenciadas principalmente pela atuação dos ventos alísios, vindos do hemisfério sul, os alísios de sudeste, e os ventos alísios de nordeste, vindo do hemisfério norte. Esses são os principais responsáveis pelos eventos de chuva registrados nesse tipo climático. Na faixa equatorial, bem particularmente, a gente sabe que o aquecimento ele é bastante uniforme e intenso, o que provoca baixas pressões da superfície. Isso se deve porque, em áreas de mesma altitude, quanto mais quente, menor a pressão do ar, e quanto mais frio, maior as zonas de alta pressão. Portanto, os ventos alísios de sudeste, vindos do hemisfério sul, e os ventos alísios de nordeste, vindo do hemisfério norte, eles convergem nessa zona equatorial em baixos níveis. E quando esses ventos convergem na zona equatorial, o ar aquece e ar quente sobe. A ascensão desses ventos, que estão repletos de umidade, devido à grande posição oceânica que nós encontramos na faixa próximas à linha do Equador, conforme chegam em níveis mais altos, vão se resfriando, perdendo umidade por condensação e precipitação. Ou seja, o ar converge na linha do Equador, sobe, conforme sobe, repleto de umidade, vai se resfriando, conforme se resfria, condensa e precipita. Formação de nuvens e chuva. Esses ventos descarregam toda a umidade que tinham concentrado em zonas próximas à linha do Equador e voltam para as latitudes de 30 graus, estando frios e secos. Quando eles chegam nessa latitude de 30 graus novamente, eles estão em uma alta pressão se comparado à linha do Equador. E a gente sabe que o deslocamento de uma massa de ar ele se dá necessariamente de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Dessa forma, os ventos alísios que estão nas latitudes de 30 graus, em uma zona de alta pressão, se comparada à linha do Equador, eles tendem a migrar novamente para a faixa equatorial. Chegando na faixa equatorial, esses ventos convergem em baixos níveis, aquecem-se, quando aquecidos ganham umidade, sobem, repletos de umidade, começam a se resfriar, perdem essa umidade por condensação e precipitação, retornam para as latitudes de 30 graus. Nós sabemos que os movimentos dos ventos interplanetários, como é o caso dos ventos alísios, ele não se dá em uma reta, mas sim em uma parábola. Por isso, quando eles se descarregam toda a umidade próxima à linha do Equador, eles tendem a descer como se fosse o movimento de uma casca de banana se abrindo para as latitudes de 30 graus. Quando chegam nessas latitudes de 30 graus, o que acontece? Eles estão em uma zona
de alta pressão se comparadas à linha do Equador. Então, os ventos tendem a migrar da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão e o ciclo se reinicia novamente. Esse ciclo é denominado de célula de Hadley, que é um sistema de circulação geral da atmosfera que atua nessa região. O clima tropical. O clima tropical é atuante, como o próprio nome indica, entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Devido à alta taxa de chuva registrada nessa região, muito influenciada aí pelo processo de formação de chuva que a gente acabou de descrever, a zona tropical vai ser a zona que compreende as maiores florestas do mundo. Suas principais características são as altas temperaturas e um alto índice de chuvas, o que consequentemente resulta em uma rica biodiversidade. O principal fator de formação associado a esse tipo climático é a continentalidade. O clima tropical tem duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco. Durante o ano, a média de precipitação, ou seja, de chuva, registrada nas regiões em que o clima tropical é atuante, nós percebemos que a temperatura oscila muito pouco e a amplitude térmica é baixa. Outra característica marcante é a diferença de pluviosidade existente no verão e no inverno, sendo que no total de precipitação do ano, chove-se muito mais no verão do que no inverno. O clima tropical pode ser encontrado em países da América do Sul e da América Central, como Peru, Bolívia, Venezuela, Costa Rica, Cuba e alguns outros. Em países também da parte central da África, como Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Congo, Angola, além de ser encontrado também no sudeste da Ásia e na porção norte da Austrália. Fiquem ligados, porque quando a gente fala de clima tropical no Brasil, especificamente, as questões do Enem tendem a se referir a ele como clima tropical continental ou clima tropical semiúmido, que é a mesma coisa. Então fique esperto nesse detalhe. O clima temperado. O clima temperado pode ser encontrado nas latitudes entre os trópicos e os polos. Essa região é marcada por baixas temperaturas, que podem variar de menos 3 graus Celsius a 18 graus Celsius, tendo estações do ano também muito bem definidas. Esse tipo climático pode ser subdividido em dois grandes grupos: o clima temperado continental e o clima temperado oceânico, que apresentam diferentes características, dada a maior influência da continentalidade ou da maritimidade. O clima temperado oceânico é encontrado mais nas latitudes médias, próximas ao litoral, com ocorrência de precipitação abundante e bem distribuída durante todo o ano, e uma baixa amplitude térmica. O inverno é mais frio e o verão é mais ameno, nem tão frio, nem tão quente assim. Essa baixa amplitude térmica, ela é influenciada principalmente e diretamente pelo fator climático da maritimidade. Esse tipo climático pode ser encontrado em algumas regiões da Europa. O clima temperado continental é encontrado no interior dos continentes, com chuvas mais escassas e amplitude térmica mais alta, tendo um rigoroso inverno e um verão bastante quente. Esse tipo de clima ocorre nas regiões da América do Norte, Europa e Ásia. O fator climático preponderante nesse tipo climático temperado continental é a continentalidade. Se esse conteúdo contribuir para os seus estudos, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo com seus amigos. Isso ajuda com que ele chegue a mais pessoas e nos motiva bastante. Então eu me despeço de vocês aqui agora, um forte abraço e até a próxima.